mas hoje eu quero falar um pouco da nossa vida. Da vida nossa e da vida dos batizandos. E nós vamos fazer isso através do livro de Êxodo. Eu não sei se você sabe, mas o livro de Êxodo, ele tem tudo a ver conosco, tem tudo a ver com você e comigo. Então, através do livro de Êxodo, eu quero te mostrar o que Deus está fazendo na vida deles e o que Deus fez nas nossas vidas. E eu creio que você vai ser edificado hoje aqui por uma palavra de fé no seu coração. Amém? Então, feche os seus olhos, vamos orar pela palavra. Pai Santo, eu te agradeço hoje. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Eu sei que isso é glória, honra, louvor e majestade para o Senhor. Pai, nós somos cooperadores do Evangelho de Cristo. Pai, por meio dessa cooperação, o Senhor nos capacita a ministrar a palavra de Cristo. Por isso, nessa manhã, usa-me, Senhor, por meio da Tua graça e da Tua unção, para liberar a palavra de vida sobre os meus irmãos, e que haja um coração sendo ensinado aqui agora, cheio de fé e de ousadia, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, a nossa história, como eu disse antes, tem tudo a ver com o livro de Êxodo. Porque lá no livro de Êxodo, nós vemos que existe ali um faraó, que representa Satanás. Existe também o Egito, que representa o mundo. Existe também um libertador, que é Moisés, e aponta para Cristo. Nós vemos então que existe também um povo que Deus chamou, um povo que Deus escolheu, um povo que Deus separou para Ele. Um povo que Deus separou não somente para dar bênçãos para esse povo, não, um povo que Deus chamou para poder, inclusive, levá-lo para si mesmo. Então, nós vemos que ali é um retrato da nossa história com Deus. Ali é um retrato da minha vida, da sua vida com Deus. Nós vemos que o livro de Êxodo chama Êxodo, não é sem motivo ou sem propósito. Ele se chama assim porque significa saída. Fala comigo, saída. Inclusive, o livro de Êxodo foi batizado com esse nome mais tarde, quando a Bíblia foi unificada, foi juntada, os livros, e ali, Êxodo é uma palavra em grego, não é em hebraica. Essa palavra significa saída. Inclusive, se você for na Grécia hoje, você vai estar andando na estrada, né? E vão ter placas escritas lá, Êxodo. Êxodo 1, Êxodo 2, é o país mais bíblico que eu vejo, porque nas saídas está escrito Êxodo, saída 1, saída 2, saída 3, vocês estão comigo, gente? É só uma brincadeira, para você poder dar um sorriso, mas é verdade. Se você for na Grécia hoje, lá está escrito Êxodo na placa, Êxodo 1, 2, 3, 4, porque Êxodo significa saída em grego, né? E Êxodo, então, esse livro foi batizado com esse nome, porque mostra a saída do povo de Deus do mundo, a saída do povo de Deus das garras de Faraó, da escravidão de Faraó, da opressão de Faraó e também do mundo. Isso tem a ver comigo e com você, porque eu e você saímos do mundo. Nós que cremos no Senhor Jesus, o Senhor Jesus nos tirou do mundo, tirou nossas vidas das garras de Faraó, das garras de Satanás. Hoje o mundo não tem poder mais contra as nossas vidas. Faraó já ficou enterrado lá no Mar Vermelho. Nossa vida hoje é diferente, filho, por causa da saída, por causa do que o Senhor Jesus fez conosco. O livro de Êxodo mostra para nós também que o povo de Deus, ou o povo que Deus escolheu, estava lá no Egito, escravizado, oprimido. Isso tem a ver com aqueles que estão lá no mundo, ou até mesmo com aquele que já nasceu de novo, mas vive a vida do mundo. Esse está oprimido, escravizado pelo pecado, escravizado pelas coisas do mundo. Essa era a maneira que Faraó escravizava as pessoas lá, pelo trabalho, escravizava, dando para eles cada vez mais trabalho, os oprimindo para que eles não tivessem tempo para buscar a Deus. Essa era a maneira que Faraó escravizava as pessoas do mundo, para que eles não tivessem nem tempo para pensar em Deus. E hoje é da mesma maneira. Esse país aqui é uma bênção, mas se você entrar no ciclo de trabalho desse país, você não vai ter tempo para nada. E a sua maior batalha nesse país é ter tempo para Deus. A sua maior libertação, então, é não depender de você, depender de Deus. Porque sair do mundo é sair para depender de Deus, não de você. Porque enquanto você depende de você, você é escravo. Mas enquanto você depende de Deus, você é livre. Entende? Então nós vemos que lá em Êxodo também tem essa figura do mundo.
E essa figura do mundo é chamada Egito. Fala comigo, Egito. Egito é um nome fácil para você lembrar, porque é o nome do país mesmo. E Egito significa duplo estresse. Duplo estresse. Eu não sei se você sabe, mas a maioria das enfermidades hoje, na vida dos homens, é relacionada ao estresse. O mundo só vai provocar em você estresse. Estresse. E mais estresse. E a consequência do estresse na sua vida é enfermidade. No caso do Egito, significa duplo, ou estresse dobrado. Quem está debaixo da influência do mundo está debaixo do estresse. Quem está debaixo do estresse, daqui a pouco vai manifestar no seu corpo enfermidade. Porque o estresse abaixa, inclusive, a sua imunidade. E ele abre portas para a enfermidade entrar na sua vida. Por isso você tem que entender que você já foi liberto do mundo. Você que crê no Senhor. Por isso você tem que entender que você que escolheu o Senhor, você foi liberto do mundo. Se você foi liberto do mundo, você foi liberto do estresse. Se você foi liberto do estresse, a sua saúde também foi revigorada e fortalecida. A Bíblia nos mostra também que lá tem alguém reinando nesse Egito. Alguém chamado Faraó. Eu já disse para vocês aqui que Faraó é a figura de Satanás. E ele fazia isso, ele reinava amedrontando o povo, punindo o povo, colocando cargas sobre o povo. Era uma vida pesada, difícil. Eles eram escravos. Olha, ser escravo não é nada fácil. E ser escravo no Egito era pior ainda. Porque eles tinham muito trabalho forçado. Era uma vida estressante. Era uma vida de trabalho de sol a sol. Então, se o sol nasce às 6 da manhã, às 7 da manhã, eles tinham que trabalhar a partir desse momento. E se o sol se punha às 7 da noite, eles paravam de trabalhar nesse momento. Então, era uma vida difícil, puxada, onde eles tinham que desgastar muito. Essa era a condição daquele povo. Mas isso também aponta para a nossa vida. Para aqueles que estão envolvidos com as coisas desse mundo e ainda não aprenderam a andar livres do mundo. Eles também estão perdendo o seu tempo com coisas fúteis, vãs. Pastor, mas eu tenho que trabalhar, porque se eu não trabalhar, como que a minha família vai ser sustentada? Como que eu vou viver? O que o senhor está falando aí parece que não é coerente. Eu não estou falando que você não tenha que trabalhar. Eu disse isso? Não. Eu estou dizendo é que você tem que aprender a confiar em Deus para trabalhar. Você tem que aprender a depender de Deus para trabalhar. Inclusive, no dia que a circunstância ou a situação estiver contrária, você não está vendo nada, é aí que você tem que exercitar a sua fé para trabalhar. E não ficar dependendo de si mesmo. Não ficar dependendo das circunstâncias, da crise, dos problemas. Por quê? Porque a maioria das pessoas que foram para o Egito na Bíblia, foram em momentos de crise. Porque o Egito para o mundo era um provedor. Mas Deus vai mostrar agora que quem está lá no Egito, dependendo do Egito, Deus vai revelar o que é de fato o Egito. E aí nós vemos então que Deus chama um libertador. Esse libertador é chamado de Moisés. Moisés, inclusive, significa aquele que foi tirado das águas. Vou falar de novo. Aquele que foi tirado das águas. Moisés, ele era uma criança. E ele foi destinado à morte, porque Faraó, ele já tinha ordenado que todos do sexo masculino morressem. Por quê? Porque o diabo sempre vai resistir os do sexo masculino. Sabe por quê? Porque a vocês, homens, foi dada a responsabilidade de vencer a Satanás também. Porque Deus deu a vocês autoridade na casa de vocês. Deus deu autoridade para vocês governarem na casa de vocês. Exercer essa autoridade contra espíritos malignos que vão contra a família de vocês. Então, se o diabo, ele desfigura a imagem do homem, ele faz isso com propósito, para que o governo permaneça nas mãos dele, e não daqueles que Deus deu o governo. Então Moisés é esse, que ele foi separado desde o ventre, pode ter certeza, por Deus. Satanás percebeu alguma mudança no reino espiritual, ele viu que havia alguma coisa com aquela criança, e ele então definiu que todos do sexo masculino deveriam morrer, as crianças deveriam morrer. E aqui tem mais uma coisa: igrejas que não valorizam as crianças são igrejas que perdem o mover de Deus. Igrejas que não valorizam os pequeninos são igrejas que perdem o mover de Deus. Porque o mover de Deus são com a próxima geração.
Porque Deus escolheu os pequeninos, filho. Nós temos que valorizar essas crianças. Valorizar o ensino ali dentro daquelas salas. Valorizar por quê? Porque nós não estamos fazendo ali teatro simplesmente para entreter aquelas crianças, como se fosse um vídeo YouTube. Não, não. Nós estamos ali ministrando a palavra de Deus, que é vida. Isso vai impregnando na vida delas. E vai impregnando, e a um ponto, inclusive, que elas sabem escolher a Deus e não escolher mais o mundo ou a Faraó. A Bíblia fala que Moisés foi tirado das águas. Hoje vocês vão ser tirados das águas também. Águas aqui aponta para a morte. Quando nós somos chamados por Deus, uma das coisas que acontece é Deus nos resgatar da morte, nos tirar da morte. A Bíblia fala então que esse Moisés foi escolhido por Deus como libertador. Ele, na verdade, é uma figura do verdadeiro libertador, que é Cristo. Cristo é o libertador. Cristo é aquele que veio libertar. Inclusive a palavra diz: se o Filho, que é Jesus, vos libertar, verdadeiramente vocês são o quê? Livres, livres, livres. Nós vemos então que Moisés foi enviado, mais tarde, para libertar o povo que estava aprisionado, que estava escravizado no Egito. E ele então, por uma voz divina, ele é designado a ir lá enfrentar a Faraó. E é interessante que da mesma maneira, Jesus, escolhido pelo Pai, é enviado até nós para desfazer as obras do diabo. Jesus mesmo falou: eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, tem bom ânimo, fica animado porque eu venci esse ciclo de cadeia que o mundo gera na sua vida. Esse ciclo de cadeia em que o mundo quer te aprisionar pela sobrevivência, aonde você tem que trabalhar, aonde você tem que fazer, ficar estressado, irritado, enfermo, doente e morrer. Eu venci esse ciclo na sua vida. Jesus falou: eu venci o mundo. Tem bom ânimo, fica animado, porque eu venci o mundo. Mas ele não venceu só o mundo, ele também venceu a Faraó. Ele desfez as obras do diabo, ele envergonhou a Satanás. Ali na cruz do Calvário, a Bíblia nos mostra que provavelmente os seus inimigos estavam ali, achando que tinham vencido. Mas na verdade, na onde era uma aparente derrota, que é a morte de Cristo na cruz do Calvário, é a maior vitória dada aos homens. Porque lá na cruz do Calvário, eu venci, você venceu em Cristo Jesus. Lá ele envergonhou a Satanás. Então nós vemos que Moisés, ele é enviado então para falar a Satanás, falar a Faraó. E qual que é a proposta de Deus? Está lá em Êxodo, se eu não me engano, capítulo 5. A proposta de Deus é, lá no verso 5, verso 1, capítulo 5. A proposta de Deus é: deixa meu povo ir, para que me faça uma festa. Presta atenção. Muitas vezes você teve a imagem de que Deus é um Deus ranzinza, é um Deus que tem uma cara fechada, né? É um Deus que está o tempo inteiro esperando você tropeçar para ele mandar um raio na sua cabeça. Mas isso não é Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Deus é um Deus alegre. Deus é um Deus que faz festa. Inclusive ele está chamando o povo dele, que é escravo, está no mundo aprisionado, para uma festa. Olha aqui o contraste de tudo aqui. O povo está escravizado, trabalhando pesado, estressado, e Deus está propondo para eles agora o quê? Sai disso aí, sai dessa escravidão e vem fazer uma festa para mim. Uau! Deus é um Deus de festa. Talvez você fique chocado com isso, mas Deus é um Deus de festa. Deus é um Deus de alegria. Deus é um Deus que se diverte no processo. Deus, ele gosta de se divertir. Ele se alegra. Inclusive, quando os filhos dele ouvem a voz dele e vêm na direção que ele está apontando, ele se alegra e faz festa junto com você. Inclusive, há mais alegria no céu para um pecador que se arrepende do que 100 justos. Há alegria hoje no céu por causa de vocês. Há muita alegria no céu hoje. Há uma festa no céu hoje, porque vocês são pecadores que se arrependeram. E a confirmação disso é o testemunho público que vocês vão dar ao sair das águas.
Então, você percebe que Deus é um Deus de festa. A proposta dele para o povo e para Faraó é: deixa meu povo ir para que me faça uma festa no deserto. Essa é a proposta de Deus, sabe? Deixa meu povo ir para que celebre a mim uma festa, que eles venham se alegrar comigo, que eles venham se alegrar através de mim, através do que eu estou fazendo. Essa é a proposta de Deus, inclusive para você até agora, que você venha se alegrar, tenha bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de alegria, fique animado, porque nós vamos preparar uma grande festa no processo que eu tenho para a sua vida. Então, essa é a proposta que ele faz. Ele faz essa proposta para Faraó. O problema é que Faraó faz o quê? Não considera o que Deus está falando. Porque o mundo não dá peso para o que Deus fala. Para o mundo, Deus nem existe. Uma das perguntas que Faraó falou foi: eu não conheço o Deus de Israel. Ou seja, eu não conheço Deus. Nem sei se esse Deus existe. O que o povo lá no mundo fala? Eu não sei quem que é Deus, nem sei se Deus existe. A mesma coisa Faraó está fazendo agora. Nós vemos então que Faraó começa a resistir. E ele vem resistindo o povo de Deus de sair das suas garras e de sair do mundo. Então, quando Moisés chega e fala: deixa meu povo ir para que me façam uma festa no deserto, o que muitos pensam? Avivamento. Aconteceu, ele vai deixar agora. Só porque Moisés falou, ele vai deixar agora. Engano. Engano por quê? Porque a Bíblia fala que Faraó aumentou a carga, aumentou o trabalho. Ele falou o seguinte: esse povo está muito ocioso, eu vou dar mais trabalho para eles. Agora pensa comigo, do ponto de vista de Moisés, irmãos, Moisés foi alguém que foi chamado por Deus. Se você foi chamado por Deus, você tem que se identificar com Moisés agora. Quantos aqui foram chamados por Deus? Se você foi chamado para ser um libertador, para ser usado por Deus, você tem que se identificar com Moisés agora. Talvez você foi chamado para liderar uma célula, você foi chamado para ser um pastor, você foi chamado para o ministério. Você tem que se identificar com Moisés agora. Moisés teve uma experiência extraordinária com Deus. Deus apareceu para ele numa sarça que queimava e não consumia. É um negócio assim, extraordinário. Deus falou com ele através dessa sarça. Uma voz veio de dentro dessa sarça, onde tinha um fogo. Aquilo ali era a imagem de Moisés, porque Moisés é a sarça seca, retorcida do deserto. Mas o fogo que queimava não consumia Moisés, ou não consumia a sarça. Que tem a ver também com aqueles que servem a Deus. Não existe a história: a obra está me consumindo. Nossa, liderar uma célula é difícil demais. Não, porque se é difícil é na sua força. Se é na sua força, está tudo errado, pode parar. Se você está fazendo algo para Deus, aonde a energia e a força vem de você, você pode parar. Você está fora do propósito. Porque a sarça não se consumia, mas o fogo estava nela. Isso quer dizer o quê? Que quando Deus te escolhe, te chama, o fogo dele vem na sua vida, mas não te consome. Esse é Moisés. Teve essa experiência de chamado com Deus, de ser separado para Deus. Talvez é você também. Você foi separado para Deus desde o dia que você batizou, desde o dia que você nasceu de novo. Eu creio que eu fui separado desde o dia que eu nasci de novo. Deus falou comigo, queria me usar, queria me levar a ser um avivalista, queria me levar a pregar a palavra. Então, eu fui separado desde o dia que eu nasci de novo. Assim talvez é você também. E aí então, vem a oportunidade de ser usado. Moisés ouve a voz de Deus falando para ele ir lá falar com o Faraó. E o que ele está esperando agora? O maior mover de Deus na história. Ele fala com o Faraó. O que o Faraó faz? É verdade, Moisés. Eu vou deixar o povo ir. É isso que o Faraó faz? Não. Ele não faz isso. Pelo contrário, piora as coisas. Parece que ia melhorar, piorou. Alguém seguiu a voz de Deus, ou recebeu um chamado de Deus, foi pela fé, para ser usado por Deus, e naquela semana que você foi servir no Impacto, tudo ficou ruim. Aconteceu um monte de coisa. Você fala: agora eu vou ser usado por Deus, o demônio vai cair, gente vai ser liberta, vai ser curada, vai ser um mover do céu. Deus falou comigo. Aconteceu nada, fez foi piorar. Aconteceu nada, fez foi piorar para você as coisas. Esse é Moisés. Por um lado, esse é o que é chamado por Deus. Agora vamos olhar do lado do povo.
Nós olhamos do lado de Moisés, vamos olhar do lado do povo. O povo olha para Moisés e fala: o libertador está chegando. Olha só, Deus está agindo, Deus está movendo. Ele está pregando, olha, está pregando, está falando e vai acontecer. O que está falando vai acontecer. E aí Moisés fala, e o povo está lá na expectativa de ser liberto, ser curado, está na expectativa de sair das garras de Faraó, de ser liberto do mundo. E aí ele fala, piora. O pastor prega, fala, vai acontecer isso. O pastor fala da promessa de Deus, lá na semana piora. Falando, tem alguma coisa errada, eu devo estar em pecado, alguma coisa está acontecendo, ou o que ele está falando não é verdade. Assim estava o povo. O povo começou inclusive a falar mal de Moisés, porque você tem que pôr culpa em alguém, normalmente é no pastor. Quando você não acha o pastor, aí no final das contas a culpa é de Deus, foi Deus que fez isso. Mas o pastor está aqui para te ajudar, e Deus já liberou a palavra para te libertar. O que resta de você é o quê? Crer. Não olhar para as circunstâncias, crer. E essa é a condição agora que Moisés está, e o povo também. Parece que ia acontecer o mover, mas esfriou. Vocês, quando vocês foram para o impacto, na semana de ir para o impacto, piorou ou melhorou? Aconteceram muitas coisas para vocês não estarem aqui hoje, principalmente. Eu lembro do dia que eu fui batizar. Meu pai falou: se você for para essa igreja de crente, você não precisa voltar aqui em casa não. No dia do batismo eu fechei os meus olhos, eu nunca vi isso na minha vida. Eu fechei os olhos, eu vi um demônio gigante, parecia um macaco, falando para mim: não batiza. Desse jeito. Eu tive uma experiência sobrenatural. Muitas coisas naquela semana aconteceram para que eu não batizasse. Era Faraó fazendo o que comigo? Me resistindo. Da mesma maneira com você. Quando você escolhe receber a direção de Deus, Faraó também vai te resistir. Mas calma. Faraó, ele encerra o agir dele lá nas águas, lá no Mar Vermelho. A Bíblia fala então que Faraó resistiu. Resistiu, aumentando o trabalho do povo. E olha que interessante, a maneira que Deus usou para libertar o povo foi enviando as pragas, o juízo sobre o mundo, o juízo sobre Satanás, sobre Faraó. Por isso o Senhor Jesus diz que o mundo já está julgado. Por isso o Senhor Jesus diz também que Satanás, esse mundo, na verdade, já está enterrado no maligno. Então, se o mundo está julgado e Satanás, ele recebe esse mundo julgado, eles também está julgado. Nós vemos aqui então que Faraó e o mundo estão debaixo de condenação eterna. Para esses não há mais nenhuma provisão a ser feita. Mas para o povo que foi escolhido por Deus, a nós há esperança. Nós vemos então que Deus, ele envia as pragas para o Egito. E são 10. Nenhuma atinge o povo de Deus. Nenhum juízo atinge o povo de Deus. Por quê? Por quê? Porque eles são diferentes. Por que eles são diferentes? Porque eles têm a justiça de Cristo sobre eles. Quem tem a justiça de Cristo, o juízo não vem sobre ele. Vem sobre o mundo, vem sobre aqueles que estão fora de Cristo, porém, sobre aqueles que estão em Cristo, não tem como vir a justiça sobre ele, o juízo sobre ele. Nós vemos então que Deus envia algumas pragas. Faraó começa a ficar quebrantado. Deus envia a primeira praga. Ele transforma o rio Nilo, que era o lugar da sobrevivência daquele povo. Inclusive o país, o Egito, ele só existe por causa do Nilo. Se tirasse o Nilo dali, eles não existiriam. E eles são um país, um povo tão forte, que eles permanecem até hoje, milhares de anos depois, por causa do Nilo. Ali é um lugar desértico. Ele precisa de água. E a fonte de vida do Egito é o Nilo. A fonte de vida do Egito é o Nilo. A fonte de vida daquelas pessoas é o rio Nilo. O que Deus faz na primeira praga? Ele vai revelar o que é o mundo. Revelar o que é o Egito.
E a primeira praga é transformar a água em sangue. Sangue no corpo é vida. Sangue fora do corpo, morte. Nós vemos então que o rio Nilo foi transformado em sangue. Não só o rio Nilo, toda a água do Egito virou sangue. A pessoa foi beber água em casa, era sangue. Tudo virou sangue. Eu não sei se você sabe, mas depois de um tempo, o sangue, ele vira uma gelatina e começa a apodrecer e feder. Imagina o mau cheiro que era o Egito. Nessa primeira praga, o faraó se quebranta um pouco e ele diz o seguinte: pode ir, Moisés, pode ir, mas não sirva a Deus muito longe. Pode ir, Moisés, pode ir, mas não precisa ser radical demais, não. Assim hoje, Satanás faz também. Ele vê que não tem como mais te aprisionar. Então ele começa a barganhar com você. No começo ele faz o quê? Te resiste. Ele vem de frente e resiste você. Mas depois ele vê que não consegue, porque a Bíblia fala, resistir ao diabo, e ele vai fazer o quê? Fugir. Ele vê que ele não consegue, o que ele faz? Ele vira seu amigo, põe a mão no seu ombro, fala, é mesmo, vai servir a Deus. Mas olha só, não serve muito longe não, fica mais próximo aqui da gente. Isso que ele falou para Moisés. E Moisés falou para ele, não tem como ser perto. Tem que ser um caminho de 3 dias. 3 dias. Não dá para ser perto. Por que o 3 aqui? Porque o 3 aponta para a morte e ressurreição de Cristo. Só podem servir a Deus aqueles que morreram e ressuscitaram com Cristo. Então é longe demais, Satanás não pode ir lá. Quem morreu e ressuscitou, Satanás não atinge mais. Hoje vocês vão morrer com Cristo e ressuscitar com Ele. Moisés, ele não aceitou a barganha. Você também não tem que aceitar barganha nenhuma com o diabo. Ele já é um derrotado. Ele não tem nada a te oferecer. A Bíblia fala então que Faraó endureceu de novo. E veio então a segunda praga. E a segunda praga é rãs. A Bíblia fala que as rãs saíram do Nilo e povoaram, encheram as casas dos egípcios. Mas a casa do povo de Deus não tinha rã. Rãs apontam para espíritos malignos. Mas rãs também aqui aponta para incômodo. Ficar incomodado, imagina. Você vai tomar banho, tem uma rã. Uma não, milhares. Você vai deitar na cama, está cheio de rã. Você vai comer, vai fazer a comida, tem rã na panela. Era um ambiente terrível de estar, muito incômodo. A Bíblia fala que então, depois disso, Faraó se quebranta de novo. E agora ele fala, tá bom, Moisés, pode ir, mas vai só os homens. As mulheres e as crianças não precisam ir, não. Aqui nós vemos de novo o diabo barganhando. Pode servir a Deus, mas só os homens. Só os homens que é importante. Mulher não é importante, crianças nem precisa, né? Moisés se posicionou, e essa tem que ser a nossa posição. Qual que é a nossa posição, pastor? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fala comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Olha só, é aquela história, né? Ah, Benzinho, hoje eu não vou no culto não, vai só você. Deus nos abençoa. Ah, papai, hoje eu não quero ir no culto não. Pode ficar aí, meu filho, vem ficar vendo YouTube. Vai ver Netflix. E vai só o homem para cultuar a Deus. Hoje eu não vou na célula não, viu, Benzinho? Vai só você lá. Cansado, né? Trabalhei muito essa semana. Limpar a casa. Preste atenção. O posicionamento de Moisés, irmãos, é o posicionamento do homem de Deus. Esse tem que ser o seu posicionamento também hoje. Você é homem e mulher de Deus, vocês têm que se posicionarem para não barganhar. Nenhuma unha vai ficar no Egito. Nenhuma unha vai ficar no Egito. Esse é o seu posicionamento, filho. Vocês estão batizando hoje? Talvez
Alguém vai chegar em você e vai falar: olha, que bom que você batizou, foi bênção, mas você não vai ficar fanático não, né? Vai ficar o tempo inteiro na igreja não, né? Vai ficar lendo a Bíblia agora o tempo inteiro? Como é que é isso? Porque quando eu batizei, as pessoas chegaram em mim e falaram: ih, mas você agora vai virar fanático? O tempo inteiro tudo que você fala é só de Deus, de Deus, de Deus. Sim, eu só falo disso porque é disso que eu estou cheio de Deus. Eu tenho que falar disso mesmo. Então, é Faraó o tempo inteiro querendo te barganhar com você, te causar vergonha e medo. Mas não aceite, não aceite, porque você foi chamado para servir a Deus longe, longe do mundo. Você não tem que ficar no mundo. Inclusive a primeira proposta de Faraó fez para Moisés foi: sirva a Deus no Egito. Não precisa ir para a igreja não. É só batizar, fica aqui no Egito comigo, está tudo bem. Ele resistiu, aí ele falou: não, pode servir a Deus, mas não vá muito longe, não seja fanático, não precisa ficar orando o tempo inteiro. Esse negócio de orar, tem oração 6 da manhã, que história é essa? Oração toda hora tem que orar. Virou fanático. Depois, sirva a Deus, mas só aos homens. Mas olha que interessante agora. Essa foi a última coisa que converteu na minha vida. Sirva a Deus. Está lá em Êxodo, capítulo 10 em diante. Sirva a Deus, mas deixe os seus bens fora disso. Eu demorei 6 meses para o meu bolso converter a Deus. Meu coração já tinha convertido, mas meu bolso demorou 6 meses. De alguma maneira ou de outra eu me sentia preso para ser generoso, para com a casa de Deus, para com o povo de Deus, para com as coisas de Deus. Só que, quando você lê a Bíblia, você entende que é Faraó que está resistindo você, barganhando com você, negociando com você. Porque o alvo dele é te deixar preso no mundo. E a última coisa que ele vai querer prender é o seu bolso. Seu bolso. Por isso seu bolso tem que converter. Aleluia. Tem pelo menos um amém aqui. Você vê então que tudo que está acontecendo aqui é espiritual. Apesar de ter acontecido mesmo, mas tem a ver comigo e com você. O que Faraó está fazendo é uma barganha. E Faraó, que é Satanás, não pode barganhar com o povo de Deus. Não há negociação com Faraó. Porque o que Jesus fez na cruz foi completo. Encerrado. Isso quer dizer o quê? Que o diabo não pode acrescentar nada nisso. Ele não tem nada a ver com isso. O que Jesus fez está feito, está completo. Continuando. Nós vamos ver agora que várias pragas vieram sobre o Egito. 9 pragas. Não vou falar de todas aqui. Mas eu quero falar da última. A 10ª praga. A 10ª praga é a mais importante de todas. Porque até esse momento, o povo ainda estava preso no Egito, debaixo da escravidão de Faraó. Deus estava agindo para proteger o povo. Antes mesmo de você nascer de novo, filho, antes mesmo de você ser salvo, Deus já estava te protegendo. Deus já estava te guardando. Deus já estava te livrando. Para chegar a um momento, a 10ª praga. A 10ª praga é a praga da morte dos primogênitos. Para os que estão no mundo, juízo. Para o povo de Deus, salvação. Para quem está no mundo é juízo. Para quem é o povo de Deus é salvação. Nós vemos agora que o povo vai ser salvo. Através do Cordeiro. Não é interessante? Não é cômico? Que está escrito que é o Cordeiro que vai salvar o povo. Porque é o Cordeiro de Deus lá no Novo Testamento que vem e salva todos nós. Quem que é o Cordeiro de Deus? Jesus. Então, ali é uma sombra da realidade que aconteceria em Cristo. Deus então fala: olha, Moisés, avise ao povo que no 10º dia do mês de Abib, fala Abib, não é Abibes não, é Abib. Abib é o mês entre março e abril. Março e abril. É um mês onde Deus começa a contar os nossos dias. Preste atenção.
se nós estávamos no pecado e no mundo, mortos, nós não tínhamos vida diante de Deus. Mas no dia que Deus nos salva, Deus começa a contar os nossos dias diante dele. E esse primeiro dia, primeiro mês, é chamado de Abib na Bíblia. Se você ler o livro de Êxodo, você vai ver que esse mês é chamado de Abib. É entre março e abril. Por quê? Porque quando você tem uma experiência de salvação, tudo começa a ser novo em você. Todas as coisas são novidade de vida. É uma nova vida, uma nova história que Deus está fazendo na sua vida. A Bíblia significa desabrochar, florescer. Porque quando você é salvo, você floresce para uma nova vida. Você tem beleza. Quem floresce tem cheiro. Tem um bom perfume de Cristo. Por isso, onde você anda, o povo vê a beleza de Cristo na sua vida. Por onde você vai, tem um cheiro de Cristo em você, que desperta nas pessoas o desejo de conhecê-lo, através de você, que é a carta viva de Cristo. A Bíblia fala que nesse dia, no 10º dia, se pegaria então um cordeiro. Esse cordeiro deveria ser de 1 ano e macho. Pensa comigo, Jesus não é o cordeiro? Sim. Então esse cordeirinho aqui, de 1 ano, ele aponta para quem? Jesus, o Senhor Jesus. A Bíblia nos mostra então que 1400 anos antes de Jesus vir, Deus está liberando aqui uma profecia a respeito de Cristo, através da salvação que Ele vai trazer a esse povo no Egito. Cordeirinho de 1 ano. Irmão, vocês já viram uma ovelha? Alguém já viu uma ovelha aqui? É bonito, não é? É um bichinho bonitinho. Agora, um cordeirinho de 1 ano de idade, deve ser igual um ursinho de pelúcia. Deve dar uma vontade de abraçar, de estar junto. Pegava ele no 10º dia. No 14º dia, ele seria morto. Ele passava aí 5 dias com a família. 5 dias. Do 10º ao 14º, 5 dias. E eu penso que Deus deixou que isso acontecesse, para que essa ovelha, esse cordeiro, ficasse 5 dias com a família, para que a família tivesse apreço por aquele animal, tivesse ternura por aquele animal, para mostrar o quê? Que Deus amou a Cristo, e Ele amou o seu Filho muito e profundamente. Então, Ele queria que essa família tivesse a experiência, para mostrar que aquele cordeirinho era muito amável, muito precioso, é muito precioso para Ele. O pai de família então vinha e cortava o pescoço daquele animal. O sangue era tirado, passado nos umbrais da porta. Fazia-se um formato de uma cruz. E lá dentro da casa, aquele cordeiro agora era assado. A família, então, se assentava à mesa e eles comiam do cordeiro. Comia do cordeiro e dos pães sem fermento. Naquele momento que eles estavam comendo, era um momento também que a praga, ou a 10ª e última praga, ou juízo, viria. Esse momento é o momento que o anjo da morte, diz a palavra, viria matar os primogênitos. E eu fico pensando, imagina você hoje dentro daquela casa, com o cordeiro ali sendo comido, com o sangue do lado de fora, para que o anjo da morte visse e Deus visse. Não é para que você veja, mas para que o mundo espiritual veja. E você está ali comendo, e de repente você começa a ouvir gritos. Gritos na casa dos egípcios, aonde os primogênitos deles estavam morrendo. E pais e mães desesperados, porque o juízo estava vindo sobre a terra. Mas na casa daqueles que tinham cordeiro, o juízo não pôde chegar. E esse é o convite de Deus hoje, filho. Venha para dentro da casa, que é a igreja. Experimente o sangue do cordeiro na sua vida. E se alimente do cordeiro, porque o juízo, que é o juízo da ira de Deus, não pode te atingir. Porque a ira de Deus está sendo derramada sobre Faraó e sobre o mundo.
Mas quem está em Cristo já passou da ira para a vida eterna. A Bíblia fala então que eles comeram do cordeiro, se alimentaram. Isso tem a ver conosco, nós sentamos aqui hoje para comer do cordeiro, da obra de Jesus, alimentarmos dele. E nessa noite que eles comeram do cordeiro, foi a noite que eles saíram do Egito, saíram das garras de Faraó. E foram em direção à proposta que Deus havia feito a eles. Nós vemos que no Salmo, estou encerrando, não fica ansioso. Salmo 105, verso 37. Eu gostaria que nós, como igreja, lêssemos ali. Salmo 105, verso 37. Olha o que diz. 1, 2, 3 e... Presta atenção, irmãos. Além de salvação, Deus trouxe sobre esse povo o quê? Prosperidade e saúde. Esse é o resultado da paz de Deus na sua vida. Prosperidade e saúde. Então, olha a obra que Jesus fez nas nossas vidas também. Ele nos trouxe salvação, Ele nos prospera, nos colocando no lugar certo, na hora certa. E também traz a nós o quê? Saúde. Saúde. Pastor, como assim? Eu te falo, como assim? Esse povo era escravo. Alguém aqui poderia trabalhar e ganhar dinheiro? Não. Escravo não trabalha para ganhar dinheiro. Escravo trabalha para sobreviver. Então eles não eram prósperos, mas saíram prósperos depois que eles comeram do cordeiro. Então quando você alimenta de Cristo, resultados visíveis vêm na sua vida. Entre eles, saúde e prosperidade. Eles saíram riquíssimos naquela noite. Mas não só ricos. Eu pergunto para você, escravo, trabalhando com coisa pesada, pode ter algum momento que cai uma pedra em cima do pé dele, que ele corta uma mão, corta um dedo, corta uma parte do seu corpo, fica machucado, fica inválido, sim ou não? Sim, com certeza. O que aconteceu naquela noite então? Se não havia nenhum inválido, foram curados. Se havia um manco, foi curado. Se havia um paralítico, foi curado. Se havia algum enfermo, foi curado. E os velhos foram revigorados e fortalecidos para uma jornada. Veja, você vê que até saúde vem no corpo. Quando você come de Cristo e experimenta a salvação em Cristo. Você pode dizer amém? Porque você recebe. Glória a Deus. A Bíblia fala que agora chegou a hora de sair. Sair do Egito, sair do mundo. E a Bíblia fala que agora eles vão começar a caminhar. Enquanto eles estão caminhando, chega um momento que eles estão de frente do Mar Vermelho. Mar na Bíblia aqui aponta para morte. Morte. Mas quando eles olham para trás, quem está vindo em direção a eles? Faraó. E agora? Deus falou que ia tirar a gente daqui. Mas eu olho para as circunstâncias, eu só vejo morte e o diabo me acusando e me condenando. Interessante que Moisés vai orar. Moisés começa a orar e fala, Senhor, e agora? Que é a oração do desesperado, que não crê em Deus. Olha para a circunstância, e agora? O que eu faço? Eu recebi agora uma resposta negativa do meu green card. E agora, o que eu faço? Perdi o emprego. A Bíblia fala que Deus falou para Moisés, Moisés, por que você está orando? É a primeira vez que a gente vê na Bíblia Deus exortando alguém porque está orando. Não é interessante? Moisés, por que você está orando? Ordena ao povo que marche. Ou seja, eu já liberei a palavra, eu já liberei a promessa, pisa agora e vai, meu filho. Glória a Deus. Mas isso aqui também tem a ver com os batizandos. Com aquele que aceitou a Cristo. Porque quem aceitou a Cristo não precisa nem orar para saber se é para batizar. Porque ele já deu a ordem. Se você crê em mim, você vai ser salvo. Quem crê em mim vai ser salvo. Quem crer em mim e for batizado, salvo. Preste atenção. Preste atenção. Não é nem para você orar. Se você já creu com o seu coração, quem que já creu? Agora o que falta é mostrar para fora. É aquela história.
eu quero casar com você, amor. Mas não conta para ninguém, não. Eu vou te assumir um dia. Mas por enquanto não. Vamos contar para ninguém, não. Quando eu estiver preparado, eu vou te assumir. Espera lá. Preparado? Quem está preparado? Meu Deus. Se você está preparado, você não precisa de Jesus. Agora, se você não está preparado, e é Ele que está te tirando, é Ele que está fazendo, Ele que está agindo, Ele que está te levando, aí você pode ficar em paz. Porque é Ele, não tem nada a ver com você. Só vai, filho. Só anda na palavra que Ele já disse. Só creia e vai. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu sou casado. Sai, eu emagreci. Eu sou casado. Eu amo a minha esposa. E eu escolhi a minha esposa. Eu tirei a aliança agora. Eu deixei de ser casado? Não. Já foi celebrado esse casamento até que a morte nos separe. Mas eu creio que até que Jesus venha. Jesus vai vir nos buscar antes de morrer. Eu creio nisso. Mas a aliança eu uso por quê? Porque eu quero mostrar para todo mundo que eu tenho uma dona. Quero mostrar para as irmãs, inclusive, que elas não podem conversar comigo de qualquer jeito. Quero mostrar para as pessoas lá fora que não adianta ficar me olhando, que eu já tenho uma dona. Então, isso aqui é um espanta mulher. A mesma maneira, o batismo é um espanta idolatria, outros deuses. Espanta demônios. Que no caso aqui, as irmãs não são demônios, não, misericórdia. Falando nisso, não. Mas olha só, quem é batizado, ele está espantando os demônios, em outras palavras. Sabe por quê? Porque quando Deus falou para Moisés, ordene ao povo que marche. E eles passaram as águas. E a Bíblia fala que eles entraram pelas águas. Eles foram batizados em Moisés, em outras palavras. E cruzaram o Mar Vermelho. E saíram do outro lado vivos. Sabe o que quer dizer isso? É o batismo. Você agora vai entrar em Cristo. Vai morrer com Cristo. E vai levantar em Cristo para uma nova vida. Sabe o que aconteceu nesse dia? Lá em Êxodo, se você for ler. O faraó perdeu o poder dele. Ele não tinha como pegar mais o povo de Deus. Porque o batismo é o selo que Satanás não tem mais poder contra a sua vida. Acabou. Acabou. O diabo não tem mais. Sabe qual que é outro selo também? Eu morri para o mundo. Eu morri para o mundo. Então, quem foi batizado, filho, morreu para o mundo. Não está servindo a Deus no Egito, no mundo. Está servindo a Deus agora pelo novo e vivo caminho. Para encerrar e a gente orar e começarmos o batismo, já pode vir aqui os discipuladores, os pastores, já subam aqui comigo, para a gente já começar a organizar. Os pais, quando eu encerrar aqui, os pais que tiverem filhos lá na sala das crianças, eu gostaria que você fosse buscá-los para que eles pudessem ver o batismo e você ter a oportunidade de ensiná-los. Mas, para encerrar, ainda não vá buscar, calma aí. Escuta o que eu vou dizer aqui para a gente encerrar. Olha só. Irmãos, a grande pergunta é por que Deus salvou esse povo? É a mesma pergunta que você deveria fazer hoje. Por que Deus me salvou? Presta atenção. O alvo de Deus não é simplesmente tirar o povo das garras de Satanás. Passa por isso. O propósito de Deus não é tirar o povo do Egito, simplesmente, mas passa por isso. O propósito de Deus é levar esse povo a Ele mesmo. Por que Deus te salvou? Para te levar a Ele mesmo. O que quer dizer isso? Deus quer que você tenha um relacionamento íntimo com Ele. Deus quer que você adore a Ele. Deus quer que você caminhe com Ele. E a partir do momento que você creu nele, agora Ele vai andar com você e vai conduzir a sua vida. Por isso vai ser uma vida de novidade. Você não sabe, hoje você vai levantar de manhã, você não vai ter todas as respostas de todas as coisas que estão acontecendo na sua vida. Mas a única coisa que você sabe é que você pode depender de Deus e Ele vai cuidar de você do início ao fim. O Senhor vai cuidar de vocês do início, que é hoje,
até o fim, a volta dele. Então, o alvo de Deus foi salvar todos nós, com o objetivo único, nos levar até Ele. Porque lá no deserto, nós vemos que Deus se manifesta no tabernáculo, na igreja. A presença dele se manifesta no Santo dos Santos. E mais tarde, lá em Canaã, que é a terra da promessa, nós vemos que a casa de Deus é edificada. Isso tudo aponta para a igreja. O alvo de Deus, então, é levar nós até Ele, para edificar uma casa para Ele aqui na terra. O alvo de vocês é edificar a casa de Deus hoje, que é a igreja. Amém? Vamos então para o momento de festa? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então agora, para organizar melhor aqui o batismo, vamos começar o batismo agora. Os pais que puderem buscar os seus filhos, faça isso agora, por gentileza, para você ensiná-los a respeito de tudo que vai acontecer aqui. Alguém pode pegar essa mesa, por favor, colocar aqui, ou na verdade aqui, ó, nesse espaço. Nós vamos começar então o batismo agora, amém? Vocês estão preparados para morrer? Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos começar então pela rede do pastor Alex. Glória a Deus. Aleluia. Antes do batismo, eu quero chamar 2 pessoas aqui para dar um testemunho. Vocês me dão tempo hoje aqui? Hoje é dia de festa. Quero chamar o Wagner e a Fabiana. Wagner e Fabiana. Suba aqui rapidamente. A Giovana. Cadê a Giovana? Giovana está aqui também? Vem aqui, Giovana. Rapidamente, irmãos. Olha, de forma breve, porque os irmãos estão com pressa para ir embora, para almoçar. Estão com pressa? Vocês dão tempo para esses irmãos aqui? Aleluia. Aí, ganhamos o tempo, hein? Então, rapidamente, conta como que foi a sua experiência no impacto com o Senhor Jesus. Amém? Bom dia, amados. Estou muito nervosa de estar aqui. Vou tentar não chorar. Se for uma palavra para dizer, eu diria: ontem foi inenarrável. E eu quero pedir perdão para a igreja, porque há 15 anos atrás eu fui batizada, e quando eu saí do Brasil, eu saí de uma igreja que chama IMOSP. É uma igreja de missionários. E a IMOSP trabalha com excluídos. E desde quando eu cheguei na Flórida, eu sempre falei para Deus: Senhor, eu quero sentir aquele amor. Porque ou eu sou uma pessoa quente, ou eu sou uma pessoa fria. O que é isso? E eu não sentia mais. Eu procurei algumas igrejas aqui e realmente eu não sentia mais. Eu não achava. E eu falei: Senhor, não, eu não quero sair da minha casa e sentar nessa cadeira sem fome. Eu quero fome. Porque quando nós temos fome, nós procuramos. E eu perguntava muito: Senhor, a salvação é individual, mas me explica por quê? Deus falava assim no meu coração: por quê? Qualquer um pode fazer uma comida, mas para alimentar a sua fome, é só quando você come, você se sacia. Você pode ter um esposo, faz a sua comida. A esposa faz a comida para o marido, mas quando ele está com fome, só ele que pode comer, só ele que pode se sentir saciado. E é só estar em nossas mãos a fome. Deus dá o alimento. E eu comecei aqui na América a virar a evangélica online. Evangélica, tô ótima. Deus, tô maravilhosa. Mas um dia eu perguntei assim: Senhor, mesmo evangélica online, tá faltando algo. O que é que tem na igreja? Me fala. Ele disse assim para mim claramente: pastor, você é uma brasinha. Se você ficar aqui, você não pega fogo.
Mas quando você se junta com cada brasinha sentada aqui, eu rasgo o céu. Glória a Deus. O impacto é rasgar o céu. Quem não passou não sabe o que é a videira. Porque ontem eu saí daqui e falei, eu quero trocar o nome da igreja, eu tenho uma sugestão. Não é videira, é a videira. E eu vi aqui Deus purinho. E eu saí de casa e eu falei, Senhor, eu quero te sentir. Se eu não te sentir, chega de leite, chega de usar fralda. Eu preciso ser uma cristã diferente. Se não for para fazer diferença, eu fico na minha casa. Deus falou, eu vou te mostrar. Aleluia. Amém, e eu vi. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a igreja por si só não tem poder nenhum. É Cristo. Amém? É o Senhor Jesus Cristo que fez isso na vida dela. Não é nem a bandeira, né? Não é nem o nome, a nomenclatura. É o Senhor Jesus que trouxe ela para o corpo e fez ela se tornar uma brasa viva aqui no nosso meio. Bom dia, irmãos. Desculpa, chinelinha, que eu já achei que eu ia entrar ali, né? Mas o meu testemunho vai vir em forma de carta aberta, porque eu acho que foi o meio que eu encontrei de expressar tudo que eu senti aqui desde o dia do encontro. Hoje eu venho, através desta carta aberta, trazer meu testemunho e compartilhar um pouco do quão difícil foi a jornada até aqui, dos altos e baixos, da ascensão e o declínio de um ser que por tanto tempo se encontrou perdido. Sou filha única, fruto de um relacionamento de 2 jovens que desde o início foi tomado pelo caos. Posso dizer que fui uma criança amada devido às circunstâncias, mas jamais dizer que fui desejada. Pelo contrário, tudo que envolvia a minha existência era motivo de discussão, brigas, isso antes de eu nascer. E se você acha que as coisas melhoraram após o nascimento, não se enganem, elas só passam a piorar. Nos meus primeiros anos de vida, as memórias que eu tenho são de um ambiente familiar completamente conturbado, cheio de agressões verbais, físicas, um pai ausente, uma mãe que se sentia sozinha e por diversas vezes descontava suas frustrações em mim. Todo esse cenário me fez crescer com um medo difícil de se explicar. Uma culpa muito maior do que uma criança deveria carregar. O peso do existir me machucava, a ponto de viver com um questionamento que me perseguiu a vida inteira. Se eu não existisse, as coisas seriam melhores? E a conclusão era sempre a mesma afirmativa, que me sinalizava uma resposta que soava como: sua família e todos que você ama só te amam de volta por obrigação. E todas as vezes que eu me questionava sobre isso, doía de novo e de novo, até porque para mim a resposta jamais mudaria. Meu pai era viciado em jogos de azar e bebida, e minha mãe sentia muita ausência, o que desencadeou uma depressão pós-parto, não tratada, que futuramente viria a respingar em mim. Eu apanhava muito sem motivo aparente. Eu poderia estar recebendo carinho e de repente ser surpreendida com uma explosão de raiva. Esse tipo de criação me tornou alguém instável emocionalmente, medrosa e confusa. Depois de tanto tempo vivendo nisso, meus pais se separaram, minha mãe se casou novamente e eu passei a morar com ela e meu padrasto, onde as agressões se intensificavam. Até um ponto onde meus avós maternos assumiram a responsabilidade sobre mim e decidiram que o melhor seria eu estar com eles. Minha avó já cuidava de mim desde sempre para que minha mãe pudesse trabalhar. Mas após ver tantas situações, decidiram que era melhor eu estar sempre com ela. Conforme eu fui crescendo, passei a entender sobre tudo que eu já havia vivido. E com a consciência, tudo que me restava era raiva, rancor, tristeza, desespero, sentimentos que moldaram toda uma personalidade sem disciplina, cheia de ceticismo e falta de fé. Durante minha adolescência, os questionamentos sobre Jesus eram frequentemente presentes e sempre em tom de: se existisse mesmo, já teria curado essa dor. Entrando na vida adulta, esses questionamentos ainda estavam lá, e agora recheados de más companhias, de locais insalubres com muita bebida e más intenções, de pessoas que sentiam prazer em me ver cair. Passei a viver uma vida medíocre, e agora, ao invés de só perguntar o porquê, eu também tinha uma resposta.
porque eu sou ruim, eu não mereço nada além disso. Cada passo meu gera sofrimento, então por que lutar contra? Essa situação só se intensificou ainda mais após o Covid, onde eu perdi a única figura masculina presente na minha vida, o meu avô. A dor foi tanta que a única coisa que eu encontrei foi o consolo do mundo, e esse sim estava lá de braços abertos para me receber. Minha vida financeira vivia terrível. Após o ensino médio, eu desisti de seguir em frente com os estudos, e tudo que me movia era o prazer de saber que mais um final de semana o que iria me abastecer era o inimigo, me esperando sentado com 2 copos em cima da mesa, pronto para dizer o quão feliz ele estava em dominar minha vida desde tão nova. Mas como os propósitos de Deus são maiores, depois de meses de tanto sofrimento, novamente me surgiu uma proposta dos meus maiores apoiadores que eu já tive em toda a minha vida, de Reginho e tio Wagner. Vendo tudo o que aconteceram, me abriram as portas de sua casa com apenas uma condição: queremos que vida a vida com Cristo junto conosco. O que para eles era simples, para mim se tornou um desafio. Eu não quero, eu não sinto a presença, a vida de crente para mim não dá. Essas eram as coisas que mais saíam da minha boca. Mas em contrapartida, eu procurava estar presente nos cultos, pois essa era a condição. Resisti por muito tempo, neguei por muito tempo, mas no último dia 21 não houve resistência, não houve dor, dúvida, tristeza, só existia amor. Se lembram da dúvida? Se eu não existisse, as coisas seriam melhores? Nesse dia, Jesus mudou a resposta. Você é minha filha amada. Eu imaginei cada detalhe seu. E foi assim que eu entendi que não importa o tamanho da dor, o meu Pai me cura e sempre vai me curar. Recebi um suporte incrível também da Semi, da Flávia, da Reilane durante o processo de libertação. Quando tive o encontro com o Espírito Santo, recebi uma das palavras mais lindas da Mari Nogueira. Quando o encontro acabou, Semi e Rayane estavam me esperando com um grande sorriso, felizes pela notícia do meu batismo. Vanessa, minha amiga que participou do encontro junto comigo, compartilhou da mesma alegria. Tudo isso aconteceu e o Bruno ainda estava chorando. Eu tive diversos motivos para não estar aqui essa semana. O inimigo invadiu meus pensamentos e por pouco eu não sofri um acidente. E mesmo assim, o diabo que me esperava em todos os momentos de fragilidade nunca mais vai me alcançar. Aleluia, glória a Deus. Gente, meu Deus. O Wagner, toda semana ele está ajudando aqui na distribuição de alimentos, nas terças-feiras. Ele não era da nossa igreja, começou a ajudar aqui sem ser membro da nossa igreja, e através dos irmãos ali na distribuição, ele foi sendo alcançado, né? E eu creio que nós temos a distribuição de alimentos por sua causa, porque Deus queria te salvar. Eu tô aqui me segurando, aqui, senão cai, pastor. Gente, vocês desculpa aí se eu falar errado. Não tô acostumado a falar assim, mas já tem mais de 10 anos que eu venho fugindo de Deus. Ok? E tudo começou com a distribuição. Eu conheci esse povo lindo da distribuição e todos eles começaram a alfinetar, né? Pra me vir de qualquer forma, minha esposa, aí eu dava desculpa que eu precisava da minha esposa vir no Brasil, que eu lutei por ela por 7 anos. A imigração não dava o visto para ela de jeito nenhum. Hoje eu entendo que se eu tivesse um pouquinho mais de fé, tivesse vindo a presença de Deus lá atrás, ela poderia estar aqui antes, porque tivemos muitas lutas. E todos os passos eram bloqueados. E todos aqui pediam para mim vir mais à presença, vinham para mim vir no culto e tal. Enfim, fiquei negando, até que a Rochelle e a Raquel me colocaram numa cela e fomos lá. E aí eu botei outro empecilho, né, que era muito longe. Eu fui lá 1, 2, 3, depois desisti. Aí mais um pouquinho antes vinha a Rochelle, o Josiel,
todo mundo da cela, implorando, aí eu finalmente fui agora na cela da Raquel. E, gente, não tem como explicar, para que vocês entendam um pouquinho. Eu lembro quando o pastor fez uma reunião lá na frente, ele me fez uma pergunta: por que você não começa a vir para a igreja? Eu falei com ele: eu não estou preparado, eu tenho que ajeitar a minha vida primeiro. Aí eu olhei para ele e até fiquei com raiva. Você lembra? E aí Tá perdoado. eu desconversei, a gente veio aqui para distribuição, já fui para casa meio chutando balde, invocado, e que eu era bastante turrão, entendeu? E eu falava com a minha esposa que é medo, gente. O que eu tento explicar para minha esposa, se você não está 100%, você não consegue andar no muro. Você não tem como andar no muro. Então, se você não está, Deus, 100%, você cai. E esse era o meu medo maior, entendeu? Então, eu até tentei fazer, eu estou tentando. Eu vou até falar para vocês daqui a pouco o que aconteceu. Se não fosse pelo Josué, que até é um pouquinho chateado, que eu fui descobrir que ele está na construção depois que tudo aconteceu, que eu fui tentar fazer na minha força, na minha vontade. O pastor me alertou, as paredes da minha casa, tá tudo torto, tá toda torta. A gente está estendendo a casa para trás. Eu chamei o Josué lá, desesperado, e, gente, se vocês verem, vocês choram. Uma coluna aqui, outra lá. Então, enfim, tá tudo de cabeça para baixo. E até eu aceitar, eu fui lá na cela deles e veio no meu coração de participar do impacto. As coisas começaram a virar mais de cabeça para baixo, mas comecei a botar mais no meu coração, tentar confiar mais. E aqui no impacto, onde que eu queria chegar aqui, eu estava escutando o pastor falar para pedir, da forma de pedir, e eu larguei minha confiança toda a Deus. Eu comecei a pedir a Ele para mim sentir o toque do Espírito Santo. Eu queria largar minhas obras, largar tudo para que Ele possa ser o responsável, ok? E nesse preparo para vir para cá, eu recebi a notícia que eles eram para jogar o concreto até lá em casa. Já começou dali, eu aqui. Eu falei: Raquel, eles cancelaram, eles não vão jogar para fazer o vinho lá de casa, eles cancelaram, eu vou poder ficar aqui, que até então eu ia ter que voltar. Eu ainda estava lá meio amarrado comigo. Enfim, aí eu fiquei sabendo que ele fez tudo que o Josiel mandou fazer, que eles não tinham feito no plano do arquiteto. E aí já começou ali aqueles 2 dias, mas ao mesmo tempo o diabo querendo me destruir de uma forma para mim não vir aqui. E esse dia do impacto, eles cancelaram tudo, mas quando eu estava aqui, já na presença aqui, na reunião, eles me mandaram uma mensagem falando: eu vou até lá, eu vou acabar de fazer esse trabalho para segunda-feira jogar o concreto. Aí eu quase que desisti de tudo. Eu falei: gente, eu tenho que estar lá, e eu decidi não ir, então larguei. E quando eu cheguei lá em casa ontem, depois de tudo acontecer, estava tudo direito, tudo perfeito, tudo certo para quando eu chegar segunda-feira jogar o concreto, e ele consertou tudo que o Josué pediu. E aqui no impacto, eu queria falar um pouco, não sei se vocês já experimentaram isso, mas foi assim uma primeira vez para mim, que eu estava escutando a palavra, o pastor falava: pede, larga na mão dele. Voltando atrás do que eu estava falando, eu larguei tudo na mão dele, falei tudo para ele o que eu queria. Mas a primeira coisa que eu queria, a coisa maior da minha vida que eu queria, voltar a sentir o toque do Espírito Santo. Então, naquele momento ali, veio uma coisa, eu não sei se eu vou falar aqui, gente, uma coisa que vocês não gostam, mas veio uma coisa na minha cabeça que eu já tive vários problemas, todos aqui teve vários problemas. A gente sai da igreja e começa a cometer pecado um atrás do outro sem eu mesmo sentir. Então, aquele momento ali eu falava pra mim, gente, eu falava: Deus, eu quero fazer isso, mas eu, ao mesmo tempo, eu quero largar na sua mão, mas eu fico com medo de pecar.
Aí ele me mostrou uma forma mais fácil de poder não pecar lá fora. Eu não sei se vai servir para vocês, mas é da forma que eu olho, e que muita gente não gosta de ver dessa forma, e tem muita gente que esquece também. Foi quando a pastora colocou uma imagem aqui de Jesus Cristo sendo crucificado. Ele falou: olha para aquele momento ali que estão me batendo, arrancando minha carne, aquele momento ali que eu estou dando minha vida por vocês. Então, meu filho, olha aquele momento ali que você vai pensar 2 vezes antes de fazer o pecado. Então, ali naquele momento ali, eu falei: Pai, me perdoe por tudo que eu ando fazendo, me perdoe por tudo que eu já fiz, que eu já possa vir a fazer, mas me deixa eu sentir o seu toque. Aí, minhas pernas, como está agora, começou a tremer, veio uma coisa por debaixo das minhas pernas, eu não sabia quem estava na minha frente, começou a vir uma coisa gelada e de repente começou a esquentar tudo, e eu apaguei por, não sei, 5 segundos, não sei quanto tempo. Eu falei: quem me segurou, pastor? Você que estava ali? Era quem? Eu falei: Josué. Eu falei: Josué é bem forte. Eu caí no chão, comecei a tremer, e quando eu levantei, gente, é uma renovação que não dá para explicar, é um sentimento que eu comecei a chorar. E só para, no mesmo dia que aconteceu isso, que aconteceu isso tudo, eu agradeci a todos, eu abracei a todo mundo pelo carinho, tudo. E eu, no caminho de casa, eu já recebi 2 respostas, gente. Eu liguei pro Josué desesperado, porque estavam me cobrando por 2 coisas em casa, tipo 10 mil, e o dinheiro meu tá, tipo assim, certo para aquilo lá. Mas eu, no caminho de casa, eu falei com a minha esposa, eu falei: amor, existe uma coisa que tira muito meu foco, e eu sei que eu tenho que entregar a Deus, mas se eu tomar essa atitude, eu sei que Deus vai me profetizar de outro lado. Então eu dei meu celular para ela e eu falei: tira esse negócio daqui, eu vou falar para vocês agora no final, que eu sei que tem muita gente aqui que tem o mesmo problema. Isso tira muito foco da gente. Mas aí ela falou assim, olhou pra minha cara, 90%, porque eu sou vendedor, 90% das coisas que eu vendo, que o meu trabalho, eu passo por muitas situações, que eu sou muito, meio, como eu posso dizer, não sei, me coloco mais para baixo, porque eu não gosto de mentir, eu já menti muito no trabalho, então eu venho de uns anos para cá falando a verdade, eu dou os descontos que eu tenho que dar o mais alto possível, meu boss não gosta, então eu sou o mais honesto possível no trabalho, em tudo. A Raquel sabe, o Rochelle sabe, todo mundo sabe que eu gosto de ser honesto com as coisas, mas ao mesmo tempo eu tinha medo, até eu entregar, e ontem Deus me deu essa resposta. O que você entregou? Desculpa, eu vou terminar agora, mas quando eu cheguei em casa, eu recebi uma mensagem que eu não vou precisar nem mais de usar esse site para me postar as coisas que eu colocava, porque tem um rapaz que, além dele me dar esse material por 10 vezes menos, eu vou poder vender e ganhar 10 vezes mais, entendeu? Então ela não teve tempo de apagar, mas ela vai fazer. E, gente, esse negócio que me tira muito foco é o tal do Facebook. Muita gente fica ali, ó. Até ela, quando estava conversando com a mãe dela uma vez, ela: ok, filha, tá bem. Aí ela fez assim 2 vezes o dedo, eu olhei para ela e falei: vem cá, o que você tá fazendo? Ela estava passando já, gente, de tanto que tá na mente, fazendo assim, entendeu? Ela tapou assim, falou: minha filha, eu vou apagar isso tudo. A gente riu durante os 3 dias. Mas, gente, entrega a vida e confia. Eu confiei e recebi tudo assim instantâneo ontem. Eu creio que vai acontecer muito mais. É muito gostoso. Deus não só salvou ele, mas libertou ele do Facebook também. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Vamos começar o batismo, então. Aleluia. É um momento de festa, amém, igreja? Então, quero chamar aqui à frente o Wagner Pinto, a sua esposa, Tainara, que tá grávida, né? Cadê ela? Vamos lá. Vamos mais rápido, pessoal. Tainara, Vânia, Amanda, todos esses, vem aqui agora, são da rede do pastor Alex. Eles vão estar sendo batizados agora, em nome de Jesus. Felipe, obreiro,
Dá uma força aqui também, fica aqui próximo. Aleluia. Glória a Deus. Rapidamente, irmãos. Rapidamente. Aleluia. Oi. Entra aí. Nova criatura, sou velho homem, já morreu. Vou dançar naquela terra que ele prometeu. Eu vou, eu vou. Nova criatura, sou velho homem, já morreu. Vou dançar naquela terra que ele prometeu. Eu vou, eu vou. Aleluia. Glórias a Deus. Wagner Santos, na autoridade dada por Cristo diante dos homens e do Senhor, nós queremos te batizar. Mas diz para a igreja que você reconhece a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Reconheço. Ele é tudo para mim. Amém. Então, na autoridade imposta pela igreja diante dos homens, eu quero te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nova criatura eu sou, o homem já morreu. Vou dançar naquela terra que ele prometeu. Eu vou, eu vou. Nova criatura eu sou, o homem já morreu. Vou dançar naquela terra que ele prometeu. Eu vou, eu vou. Eu vou dançar na chuva. Eu vou dançar na chuva. Novo caminho para andar, novo sonho para sonhar. O deserto não é o meu lugar. Nova vida ele prometeu a todo aquele que nele crê. Para a nossa frente se abrirá. Irmã Nayara, e o bebê dela junto com ela. Você reconhece a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim, sim. Sim. Amém. Então, na autoridade que nos é dada pela igreja, diante dos homens, eu quero te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que ele prometeu. Eu vou, eu vou. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que ele prometeu. Eu vou, eu vou. Eu vou dançar na chuva. Aleluia! Vânia, é um prazer pessoal muito grande hoje te batizar. Você reconhece a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Então, na autoridade dada por Deus, constituído pastor, eu quero te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que ele prometeu. Eu vou, eu vou. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que ele prometeu. Eu vou, eu vou. E ela vai morrer.
mais pra frente, Amanda, por favor. Amanda, eis que tudo se fez novo em Cristo Jesus. Você que reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador? Sim. Então, na autoridade que me é dada em Cristo, como pastor, diante dos homens, eu quero te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que ele prometeu. Deus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nova criatura sou. Aleluia. Agora eu vou chamar o pessoal da rede do Bruno Gonçalves. Bruno, já vem pra cá. Rapidamente, Elaine, Cristina, Herbert, Vivian, Laura e Júlia. Vai morrer, vai morrer. Você crê que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para te dar vida e vida em abundância? Sim. Você crê que Ele morreu pelos seus pecados? Sim. Como autoridade de Cristo nessa terra, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que ele prometeu. Eu vou. Você crê que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você? Sim. Para perdoar os seus pecados? Sim. Te dar uma nova vida? Com certeza. Como autoridade de Cristo nessa terra, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que ele prometeu. Eu vou. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que ele prometeu. Eu vou. Você crê que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você? Sim. Ele levou todos os seus pecados? Sim. Como autoridade de Cristo nessa terra, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que ele prometeu. Eu vou. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que ele prometeu. Eu vou. Você crê que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você e pelos seus pecados? Como autoridade de Cristo nessa terra, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que ele prometeu. Eu vou. Aleluia. Herbert, glórias a Deus. Mano, você reconhece a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim, com muita fé. Aleluia! Então, na autoridade que me é dada, diante dos homens do Senhor, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que ele prometeu. Quero chamar agora à frente o Monte. Cadê o Monte? A Poliana. Eles são da rede do Bruno Garrido. Bruno Garrido, vem aqui me ajudar.
Aleluia. Você crê que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pelos seus pecados? Sim, Você crê que Ele te salvou? sim, Como a autoridade de Cristo nessa terra, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra e Ele prometeu. Eu vou. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra e Ele prometeu. Você crê que o Senhor Jesus Cristo morreu pelos seus pecados na cruz do Calvário? Sim, Você crê que Ele te salvou? sim. Como a autoridade de Cristo nessa terra, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou. Nova criatura sou, velho. Quero chamar agora o pessoal da rede do João Paulo. O Daimer Navarro, o Alan, a Mona Lisa e o Gabriel. Rapidamente, Daimer, os demais. Pastor Alex, conduza o batismo, por favor. Rosângela, eu não falei seu nome, vem aqui também. Aumenta los sonidos porque este va a ser en español. Daimer, ¿crees que Jesús es tu Señor y Salvador? Amén. Creo en el Salvador, en mi Salvador Jesucristo. Amén. Quien murió en la cruz por mis pecados. Aleluya. Pues en nombre de la iglesia, en la autoridad que me ha imposta, te quiero bautizar en nombre de Jesús, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou. Alan, você crê que Jesus é seu Senhor e Salvador? Sim. Então, na autoridade de Cristo diante dos homens, como pastor, eu quero te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou. Ah, irmã Mona Lisa, você crê no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador? Sim, sim. Então, eu na creio. autoridade de Cristo diante dos homens, como pastor, eu quero te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou. Aleluia! Irmã Rosângela, que prazer tremendo, irmã. Você crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim, Bem alto para a igreja. sim. Então, na autoridade que me andaram diante do Senhor, dos homens, como pastor, eu quero te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nova criatura sou, velho homem já morreu.
a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Então, pela autoridade que me é dada como pastor, eu quero te batizar em nome do Pai, do Filho e do poder do Espírito Santo. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Aleluia. Quero chamar agora o Isel Pavon, a Rosângela Soares, que estão da rede do pastor Marcelo. Aleluia. Cadê o pastor Marcelo? Rosângela já foi. Itzel, mucho gusto ter aqui. Itzel, ¿usted cree que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados? Absolutamente sí. ¿Usted le ha aceptado como su Señor y Salvador? Sí. Entonces baseado en tu que está hablando, que usted dice, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra e ele prometeu. Eu vou. Quero chamar agora a rede do Pedro Paulo, Enjoy X. Aleluia. Ágata, Franca, Rafaela Souza, Theo dos Santos, Sofia Barroso, Murilo Santos, Alícia da Silva Cruz, Emanueles. Isso, rapidamente. Como autoridade de Cristo nessa terra, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra e ele prometeu. Eu vou. Você crê que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário pelos seus pecados? Você crê que Ele te salvou? Como autoridade de Cristo nessa terra, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que ele prometeu. Eu vou. Você crê que o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário morreu pelos seus pecados? Sim. Como autoridade de Cristo nessa terra, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que ele prometeu. Eu vou. Você crê que o Senhor Jesus morreu na cruz pelos seus pecados? Você crê que Ele te salvou? Como autoridade de Cristo nessa terra, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que ele prometeu. Eu vou. Você crê que o Senhor Jesus é seu Salvador? Você aceita o seu coração? Sim. Na autoridade do nome de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que ele prometeu. Eu vou. Assim, sentar com a perna pra frente. Você crê que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados para te salvar? Uma autoridade de Cristo nessa terra, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que ele prometeu.
Theo, você crê que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pelos seus pecados? Com certeza. Você crê que Ele te salvou? Amém. Com a autoridade de Cristo nessa terra, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou. Quero chamar aqui agora da rede do Felipe Toledo, a Giovana e o Tiago Machado, da Rede Jovens. Ó, todos que batizaram não é para ir embora ainda não, nós vamos celebrar a primeira ceia sua juntos, ok? Rapidamente. Tiagão, você crê que Jesus morreu para te salvar e perdoar os seus pecados? Sim. Então, diante da sua confissão pública de fé, diante de Deus e dos homens, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou. Giovana, você crê que Jesus morreu para te salvar e perdoar seus pecados? Boa demais. Então, diante da sua pública confissão de fé, diante de Deus e dos homens, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou. Aleluia. Eu quero chamar agora o Pierre e a Isabela. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o Pierre e a Isabela é pai e filha. No caso dela, eu pedi para o presbitério autorizar o batismo dela pelo momento. Ela queria muito batizar, mas ainda não completou a idade. Ela tem maturidade, mas o pai dela está batizando. Então o presbitério autorizou o batismo dela por esse motivo, porque o pai dela está batizando agora. E ela vai batizar hoje então, para marcar essa memória dela junto com o pai. Você é uma menina cheia do Espírito Santo. Você crê que o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário morreu por você, pelos seus pecados, para te salvar? Como autoridade de Cristo nessa terra, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou. Pierre vai falar algo agora. Laços de morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, e Ele livrou minha alma. Aleluia. Pierre, você crê que o Senhor Jesus na cruz do Calvário levou todos os seus pecados? Sim. Você crê que Ele te salvou? Sim. Como autoridade de Cristo nessa terra, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou. Aleluia. Agora eu quero chamar o último batizando, o Estevão Caparelli. Vem aqui, mãe. Mamãe.
pastor Paulo. Irmãos, eu queria que a igreja se colocasse em pé. Sabe por quê? Nós pastores fomos chamados para pregar o evangelho da salvação, e isso inclui a nossa casa. Então nós queremos abençoar a vida do pastor Paulo, da pastora Maíra e da Isabelle, que vai estar aqui um dia, Isabelle. Nós nos alegramos com o pastor Paulo. Glórias a Deus pela vida do Estevão hoje aqui. Meu filho coroado. Você crê que o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário morreu pelos seus pecados? Sim. Você crê que Ele te salvou? Sim. Como a autoridade de Cristo nessa terra agora, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Glória a Deus. Queria que todos os batizandos agora viessem aqui em cima, rapidamente. Todos que batizaram aqui em cima, rapidamente. Você que está aí na sua cadeira, pegue a ceia agora. Gabriel, pega a sua ceia agora. Todos os batizandos aqui, ó, na frente, por gentileza. Alguém pode me fornecer uma ceia? Obrigado. Essa é a primeira ceia que os batizandos vão tomar. Gostaria que a igreja agora também pegasse a ceia. Se você é batizado, pegue a sua ceia agora. Aleluia. Alguém pode me ajudar? Abrir. Tá faltando gente aqui, ué. Obrigado. Aleluia. Hoje é um dia de festa, irmãos. Aleluia. Vocês estão felizes, não? Eu estou muito feliz, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Todos os batizados estão aqui? Rapidamente, suba aqui. Deixa o pessoal passar, por gentileza. Venham. Glória a Deus. Levante o seu cálice agora. Esse aqui é o cálice da salvação. Por meio do sangue do Senhor Jesus, nós somos salvos, libertos. Não estamos mais debaixo das garras de Satanás, da escravidão de Satanás, e muito menos debaixo de juízo. Nós passamos da morte para a vida. Porque Ele morreu, nós também morremos, diz a palavra. Mas porque Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele para uma nova e eterna vida. E a causa disso tudo é o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Lá Ele derramou o seu sangue pelos nossos pecados. E hoje nós celebramos então a nossa redenção. Celebramos o nosso perdão, a nossa justificação por meio do sangue. Amém? Levante o seu pão agora. Esse é o corpo de Cristo, que foi entregue em nosso favor. A palavra do Senhor diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Interessante que lá está dizendo no passado. Quer dizer que já aconteceu. Você crê que já aconteceu? Então, se você crê, você recebe no seu corpo físico aquilo que já aconteceu. Não importa o que a circunstância está te dizendo, não importa o que o seu corpo está reclamando, mas aqui está a verdade. A verdade é que eu já fui curado por meio das pisaduras de Cristo. Ele foi moído pelas nossas transgressões e pelas nossas iniquidades. A Bíblia fala que o castigo estava sobre ele, e este castigo trouxe a nós o que? A paz. Paz. O resultado da obra de Jesus Cristo é paz com Deus, paz no nosso espírito, em nome de Jesus. Amém? Então agora você vai compartilhar primeiro com uma pessoa que está próxima de você. Você vai falar para ela: eu tenho uma aliança com você em Cristo Jesus. Aleluia, nós temos uma aliança com você. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos comer, não é para comer ainda não. Vocês já estão comendo, gente?
Mas nós vamos comer, amém? Nós vamos orar agora e a gente vai comer, tá? Você que já comeu, não fica acusado, não. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua obra na cruz. Obrigado pelo teu sangue e pelo teu corpo. Nós declaramos que este é o teu corpo e este é o teu sangue. Nós fazemos isso em memória do Senhor e assim fazemos também dizendo que Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Coma e beba agora. Aleluia. Estenda a sua mão, deixa eu abençoar a sua semana. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida dos meus irmãos. Eu declaro que eles têm uma semana de vitórias, eles têm a provisão do Senhor, eles têm o descanso do Senhor, e eles são, ó Deus, favorecidos em tudo que eles fizerem no Senhor. Eu declaro que as circunstâncias dessa semana não determinam a fé deles. Antes, eles andam sobre as águas nessa semana e dão testemunho do Senhor, ó Pai, lá fora, em o nome de Jesus. Vocês têm uma semana de vitórias abençoada. Dê um abraço em 2 ou 3 irmãos e nós estamos abençoados. Aleluia. Espera aí, pessoal que batizou, vamos tirar uma foto aqui todos juntos. Quero que a equipe, os discipuladores, os pastores venham aqui à frente para a gente tirar foto juntos. Aleluia. Demorou, mas chegou. Rapidamente, vamos tirar a foto aqui juntos. Os mais altos atrás, os mais baixos na frente. Vamos lá, gente? Todo mundo pronto? Feliz? Pessoal, olha aqui, ó. Olha lá na câmera, lá, ó. Aleluia. Vem. Vem aqui, ó. Os menores aqui na frente agachado. Isso. Vai. Aleluia. Vamos lá? 2, 3 e... Obrigado, irmãos. Deus abençoe vocês.